Programa não recomendado para menores de 10 anos. Novamente conosco, essa semana vai ser um presente, teremos a participação do nutricionista Adriano Cáceres, lá de Brasília, que veio a convite de uma pessoa muito querida, amiga nossa também, o Dr. Alberto Paribares Gonzalez, que realmente fala que Lugar de Médico é na Cozinha, que foi um grande sucesso, o primeiro livro dele, e ele veio a convite do Dr. Alberto para um evento aqui em São Paulo. E aí, sabendo disso, eu pedi para ele dar uma passadinha aqui e ele veio e gravou conosco justamente uma série falando dessa plantinha maravilhosa, Ora Pronobis, mas falando também de como que ele também está vendo todo esse movimento que é uma contramão da saúde nas escolhas alimentares. Vamos ouvi-lo? Hoje em dia, nós temos aí dados, né, da última pesquisa Vigitel, que foi feita aqui no Brasil, se eu não me engano, em 2020 ou 2021, e são dados que mostram realmente um crescimento alarmante de várias doenças crônicas, né, como, por exemplo, obesidade, diabetes, hipertensão. Né? Então, nós estamos chegando aí num quadro em que praticamente 1/3 da população brasileira é hipertensa, né, possui pressão alta. Então, realmente, a gente acabou se acostumando a praticar uma alimentação que é inflamatória, né? Acabamos nos acostumando com uma alimentação que nos deixa doentes, né? A gente costuma dizer que, embora os problemas do mundo permaneçam cada vez mais complexos, as soluções são incrivelmente simples. E quando eu digo incrivelmente simples, eu estou me referindo a uma ingestão de frutas e de hortaliças, né? Então, apenas isso, né? Apenas se a gente conseguisse estimular a população a aumentar a ingestão de frutas e hortaliças, nós já estaríamos fazendo uma grande revolução em termos de saúde, né? E o impacto que isso teria realmente na saúde pública, nessa questão da superlotação dos hospitais, seria algo realmente incrível, né? Então, basicamente estimulando a população a ingerir mais frutas, mais hortaliças, a ter bons hábitos de vida, a gente com certeza conseguiria esvaziar os hospitais, a gente conseguiria realmente melhorar muito a qualidade do atendimento hospitalar na rede pública, né? Então, o que lota esses hospitais, né, o que lota o sistema público de saúde é realmente uma grande quantidade de pessoas que chegam com problemas crônicos de saúde, né? E todos esses problemas surgem a partir de condições inflamatórias. Então, é a inflamação crônica que é causada por uma alimentação inadequada, por um estilo de vida inadequado, que é o grande fator que leva a todas as doenças crônicas. Eu costumo dizer que a inflamação crônica é, na verdade, uma bomba relógio, né, que acaba crescendo dentro de nós, e se a gente não entender como desarmar essa bomba relógio, ela pode explodir na forma de uma doença, né? E para a gente desarmar essa inflamação crônica, a gente realmente tem que aumentar a ingestão de frutas e hortaliças. Então, nesse contexto, entra a Ora Pronobis, né, que, na minha opinião, é a hortaliça mais incrível que nós temos, é a planta mais incrível que nós temos. Então, nós temos estudos mostrando, por exemplo, que consumir a Ora Pronobis regularmente é algo capaz de mudar a composição do nosso microbioma intestinal, ou seja, a qualidade de bactérias que habitam os nossos intestinos.
né? Então, o que acontece? A partir do momento que a gente começa a ingerir mais frutas e hortaliças, e dentre as hortaliças eu destaco a Ora Pro Nobis, a gente começa a dar alimento para bactérias boas que moram no nosso intestino. Essas bactérias boas começam a proliferar no intestino, e quando elas começam a proliferar no intestino, elas suprimem as bactérias patogênicas, que são as bactérias que causam doenças. Então eu costumo dizer que o nosso intestino é uma notícia um pouco ruim que eu vou dar para vocês, mas no nosso intestino ocorre uma guerra desde o momento do nosso nascimento até o nosso último suspiro. Essa é a notícia ruim. Mas a notícia boa é que nós podemos escolher qual exército de bactérias nós iremos apoiar com base nas nossas escolhas alimentares e com base no nosso estilo de vida. Então, quando a gente muda a nossa alimentação, por exemplo, incluindo a Ora Pro Nobis, a gente começa a fazer uma revolução no nosso intestino, a gente começa a alimentar essas bactérias amigas, e nós temos uma relação de mais de 2 milhões de anos com essas bactérias amigas, e com isso, essas bactérias amigas, como eu mencionei, suprimem essas bactérias que causam doenças, e aí a gente inicia uma verdadeira revolução no nosso corpo. A gente começa a restaurar o nosso epitélio gastrointestinal, que é, na verdade, a grande barreira que nos separa do mundo externo, e com isso a gente começa a controlar a inflamação, a gente começa a melhorar sobrepeso, a gente começa a emagrecer, né? A gente começa a perder tecido adiposo, e com o intestino funcionando bem, com o intestino íntegro, repleto de bactérias probióticas, que são as bactérias amigas, a gente começa a experimentar uma saúde plena, ou seja, a gente começa a ter mais disposição, a gente começa a ter mais vitalidade, mais vontade para fazer as coisas, mais vontade de praticar atividades físicas, e a gente começa a ter uma melhor imunidade. Então a imunidade, ela é uma função que depende fundamentalmente do intestino. Se a gente tiver um intestino funcionando bem, um intestino saudável, um intestino repleto de bactérias probióticas, que são as bactérias amigas, nós iremos experimentar uma sensação incrível de felicidade e de saúde. Afinal, saúde e felicidade são conceitos que acabam se misturando. É impossível a gente ter saúde sem ter felicidade, e é impossível a gente ter felicidade sem ter saúde. Pois é, todo mundo sabe que o certo é comer comida de verdade. Mas nós estamos cada dia mais distante dessa realidade. Então, quando a gente fala de uma Ora Pro Nobis, a gente está falando de uma plantinha que você pode plantar no seu jardim ou no terraço da sua casa, e ela é uma trepadeira maravilhosa. Ela é uma punk, uma planta alimentícia não convencional, riquíssima, riquíssima, principalmente em fibras. E a Ora Pro Nobis, que tem essa beleza, né, de composição, onde você, inclusive, tem a fibra, quer dizer, você tem proteína, você tem o ferro, que é sensacional, mas você tem também carboidrato e fibras não digeríveis, que vão passar pelo trato gastrointestinal e vão chegar lá no finzinho, lá no cólon, que é onde estão as nossas, digamos, bactérias, né, do bem, e aquelas que a gente quer que fiquem quietinhas ali, que não são tão interessantes. Mas para isso você precisa, indiscutivelmente, dar comida para elas. E a comida que elas pedem, fibras. E você está comendo o quê? Ou você vai dizer para mim que não, eu como alface e tomate todos os dias, só que é a alface e o tomate da guarnição do bife e você acha que é salada. Temos que comer um pratão de verde, de folhas. Você viu quanto verde tem na natureza? Será que isso não é uma pista já que Deus nos deu de que precisamos comer muito verde? Olha para a natureza que Deus fala com a gente nela, tá? E amanhã nós continuamos aqui com o nosso convidado, o nutricionista Adriano Caceres, que vai continuar essa história de hábitos alimentares, falando também da nossa plantinha querida da Ora Pro Nobis.